a sua Bíblia ainda em pé, pegue ela e abra no livro de Apocalipse, capítulo 3, por favor. Ainda em pé, para nós estarmos orando, amém? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Ele diz assim, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, há algo a ser vencido. Ao vencedor, Jesus diz, eu, com letra maiúscula, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu, Jesus, venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos essa noite, Pai amados, uma certeza no Espírito. Estamos abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, e queremos dar ouvido ao Espírito Santo. Queremos dar ouvido a Ti, Espírito Santo, porque eu abro a porta do meu coração essa noite, Senhor. Eu abro a porta da minha vida, para que Tu entre, Espírito Santo, para que Tu me convença do pecado, da justiça e do juízo, e que o rumo, a direção seja o caminho, e que o Espírito Santo tenha 100% de poder e autoridade dada por mim, de direcionar minha vida a toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Amém? Amanhã, dia 12 de outubro, nós chamamos de o Dia da Criança, né, queridos? Mas também no Brasil, para quem não conhece ainda o Senhor Jesus, é o dia da padroeira de muitas pessoas. E sabe, queridos, que amanhã era um dia muito importante para mim, porque era o dia da minha padroeira, era o dia do meu Deus, era o dia em que nós tirávamos para dizer que era o dia, né? Por falta de conhecimento e na ignorância com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela vem para as nossas vidas, e ela vem direcionada pela vida de um homem. Os homens abrem a palavra e eles passam a nos ensinar, passam a dizer como a Bíblia é nas nossas vidas. E nem sempre o que os homens pregam para a gente, o que eles ensinaram, verdadeiramente é a verdade da palavra. Por exemplo, quem aqui convidou Jesus para morar no seu coração? Quem convidou? Aonde que está na Bíblia? Aonde que está na Bíblia que Jesus quer morar no seu coração? Qual é o versículo que tem? Mas nós aprendemos isso, não aprendemos, queridos? E eu tenho me questionado muito, eu tenho me questionado nos últimos tempos. Eu tenho me questionado sobre as doutrinas que foram ensinadas a mim. Por quê? Porque, queridos, fala a verdade, muitas vezes nós conhecemos a palavra, nós ouvimos a palavra, nós praticamos aqueles princípios, mas não muda, não, parece que não desenvolve. E eu comecei a me questionar sobre esses ensinamentos. E olha, a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua, da boca, do que nós falamos. Se nós começar a falar, está uma droga, está isso, está aquilo, não vai dar certo, automaticamente isso vai se materializar e é o que a gente vai viver. Mas a fé é, mesmo você estar vivendo um momento difícil, você declara o que a Bíblia diz.
Amém? Só que a palavra de Deus em nenhum lugar diz que nós devemos dar o nosso coração a Jesus. Jesus não quer o nosso coração. Jesus não quer o nosso coração. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Presta atenção, querido. Olha bem. Quando a palavra de Deus diz assim, e assim, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, e assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Quer dizer que Jesus não quer apenas o coração. Jesus quer a nossa vida. Jesus quer a nossa vida. Todo aquele que perder a sua vida, todo aquele que perder a sua vida, vai achar, todo aquele que se colocar na presença de Deus, como um vaso que foi quebrado e foi feito colado, não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo que nós somos um vaso quebrado. A Bíblia está dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não é a mesma criação reformada. Não é uma nova criação. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Sabe, queridos, é isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. Aí quando eu vou na palavra de Deus e eu vejo aquele versículo que diz assim: já não sou, mas eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Note, querido, que a vida agora não é mais minha, ela é de Cristo. Agora, esses dias eu ouvi uma pregação, que eu tenho colocado bastante pregação no grupo da igreja, pregação que alinha com o que eu penso. E eu ouvindo uma pregação, e o pregador disse assim, que quando ele vai dormir, ele diz assim: Espírito Santo, eu vou dormir, mas eis a minha vida. Se tu quiser ter uma conversa comigo, quiser que eu levante para orar, estou aqui. E eu achei bonito, e eu lancei a palavra da minha boca. Eu disse: Espírito Santo, eu vou dormir. Se tu quiser falar comigo à noite, me acorda. Querido, deixa eu confessar algo para você. Eu não sei você, mas eu tomei posse daquela bênção de Deus. Ele fez o dia e a noite para descansar. Eu gosto de dormir. Quem gosta de dormir? Tem gente, o Joel diz que não gosta de dormir. O Joel disse para mim que dormir é perda de tempo. Não, querido, não. Uma noite bem dormida, descansada, não quer dizer a quantidade de horas, mas é a hora que você dorme e você descansa. Deus fez isso, porque o nosso corpo não aguenta ficar 24 horas acordado. Então Ele fez o descanso, e eu gosto desse descanso, e eu sou apaixonado por dormir. Amém, querido? Comprei até um travesseiro bem legal agora, que tem uma curvinha, né, no pescoço, é maravilhoso. Só que o que acontece? Todas as noites, mais ou menos 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, eu acordo, mas não é um acordar normal. Sabe aquele acordar que você acorda e diz assim: ai, por que eu não dormi mais um pouquinho e o corpo está cansado? Você já acordou assim? Não é esse acordar. É um acordar que eu acordo sem preguiça, sem sono e com uma vontade, com um negócio de levantar e estar com Ele. E eu estava esses dias na cama, relutando para não levantar sem sono, e eu pensei, mas eu lancei a palavra. Eu disse que quando o Espírito Santo queria, então é Ele que quer. E eu comecei a levantar. Levantei de madrugada, estava friozinho, de madrugada friozinho, e eu fiz fogo e fiquei orando, né? Porque parece uma coisa louca tu ficar ali sozinho, parece uma coisa louca, mas é a palavra de Deus. E sabe, queridos, nós temos uma grande dificuldade ao novo, aquilo que a gente não provou. Esses dias, quando eu estava em Tocantins, eles apresentaram lá no congresso um suco de cupuaçu, e eu nunca tinha provado.
Qual é o que nós tomamos aqui? Laranja, uva, abacaxi. Mas essas frutas do Nordeste não tem aqui. Então era novidade. Na hora que eu fui tomar o suco, eu disse: acho que eu não vou gostar, porque eu não conhecia. Na verdade, eu gostei, não tanto. A Jace amou, ela adorou o suco. Eu já gostei mais do açaí. O açaí à tarde, mas era novo. Era uma coisa nova para mim. Nós temos uma certa... Nós colocamos barreiras ao novo. Mas depois que eu provei o açaí à tarde, ele geladinho, ele traz naquele calor de Tocantins, que é um calor diferente do Rio Grande do Sul, ele trouxe um refrigério no corpo e eu me senti refrescado. Não me senti fresco, mas me senti refrescado, amém, queridos? Olha Deus. Vocês podem sentar, amados. Estou ficando nervoso vendo vocês em pé aí, amém? Vendo vocês cansados aí, amém? E essas coisas, o Espírito Santo na madrugada tem falado ao meu coração. Tem falado ao meu coração porque existe uma palavra lá em Hebreus que Deus diz assim, que quando nós entendemos a obra da cruz, somos justificados, amém? Somos justificados, nós passamos a ser filhos, mas a Bíblia diz que Deus disciplina. Você já passou pela disciplina do Senhor, querido? A Bíblia diz que Deus disciplina todo filho a quem recebe. A disciplina do Senhor, ela é uma disciplina onde muitas e muitas pessoas, elas vêm para a igreja e elas acham que elas não vão passar pela disciplina. Por quê, queridos? Deus, ele pega as coisas naturais para nos mostrar como funcionam as espirituais. Toda criança, se tu pega e tem um lugar na estante e tu diz assim, não mexa com a criança, sabe o que ela quer fazer? Ela quer tentar mexer. Nós, queridos, como filhos de Deus, depois que nós entendemos que nós damos a nossa vida para Jesus, que a vida agora é dele, automaticamente a velha natureza, aquela velha natureza morta, caída, ela pulsa e ela não quer sair, ela quer continuar, ela quer domar, ela quer dominar o novo convertido. Só que há um crescimento nas nossas vidas, como uma criança. Nós também fomos crianças um dia. Pensa, quando você era criança, qual é a preocupação que você tinha? Muitas vezes o teu pai falou alguma coisa para você e você ficou bravo. Eu fiquei, porque eu achava que ele estava errado. Depois, com o passar do tempo, eu via que ele tinha razão. Assim é Deus nas nossas vidas, querido. E eu quero trazer uma ilustração hoje, para mim e para você, porque nós temos que entender que Deus não quer o nosso coração. Deus, ele quer a nossa vida. A nossa vida pertence a Cristo. Ele comprou aqueles que são filhos. Só que, querido, sabe o que Deus tem trabalhado no meu coração nesses dias? Que a igreja não quer passar pelo processo. A igreja não quer passar pelo processo da disciplina e nem pelo processo do arrependimento. Arrependimento no grego é a palavra metanoia. E a palavra metanoia no grego, ela tem um significado de mudança de mente. Então, se eu sou nova criatura, a minha mente, ela não pode mais ser a mente do mundo. Ela tem que agora alinhar com a mente de Cristo, com a palavra de Deus. E essa transformação, essa metamorfose da carne para o espírito, é que é o novo. E daí, o que é que fortalece o homem espiritual? Lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz, concluindo, ali o apóstolo diz assim, se tudo que eu preguei até agora
você não guardou, presta atenção pelo menos nisso. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ali ele está dizendo que no Senhor existe uma força em que eu agora, como um ser espiritual, preciso ser revestido desta força. Amém? Para você que mora nessa casa, por onde vem a água para a sua casa? Por um cano, certo? E esse poder de Deus que te reveste, que te estabelece uma nova criatura, para te reinar em vida, porque o reino de Deus, se você tem o Espírito Santo, o reino de Deus já está dentro de você, porque é o Espírito. Mas como que você vai fazer para que este reino, ele apareça, ele literalmente, me fugiu a palavra agora, tá? Mas assim, que ele seja visível na sua vida, se ele se estabeleça, precisa se estabelecer através de poder de Deus. Amém? Uma coisa que me chamou muita atenção, você pode ler em casa essa semana, eu até comentei com a minha família e com o pastor Ademir, está em 2 Samuel capítulo 11, o tempo. Qual é o tempo seu agora em Deus? Deixa eu falar algo para você. Quando você hoje em dia vai comprar um pé de árvore frutífera, por ela ter sido adaptada, muitas vezes você já traz com fruto. Muitas pessoas vão comprar um pé de laranja lá e já vem com uma frutinha junto, vem com uma flor ou com uma fruta junto. Mas não era assim no princípio. Porque quando se planta um pé de maçã, o que você determina que é um pé de maçã? Você visualiza a folha, o pé, pelo conhecimento de você ter visto um outro pé de maçã, você olha e você diz, é maçã, é um pé de maçã. Mas não é quando você planta que esse pé de maçã, ele já produz frutos. Ele precisa de uma coisa chamada tempo, e ele precisa chamar uma coisa chamada estação. Se não for no tempo e na estação certa, aquele pé de maçã não vai dar fruto. Agora, quando aquele pé começa a ganhar forma, primeiro, queridos, presta atenção. Um dia, há muitos anos atrás, fazem uns 12, 15 anos atrás, eu tinha um terreno de esquina e não tinha tela, ele era aberto. E como a casa ficava aqui e o sol vinha, eu plantei um carreiro de árvores na frente da casa. Só que o terreno ele era duro, tinha pedra. Eu plantei aquelas árvores já grandes, arranquei elas e mudei de lugar. Quando eu plantei aquelas árvores, por elas já ser grandes, o que eu fiz? Eu peguei uma estaca forte e eu, com o machado, eu firmei a estaca no lado. E depois eu atei aquela árvore naquela estaca, até ela pegar, até ela botar raiz e fixar as raízes e começar a dar folha. Quando começou a dar folhas, eu comecei a ver que aquela árvore estava firmando a raiz. Quando eu vi que ela tinha firmado, uns 4 ou 5 meses depois que ela tinha firmado as raízes, sabe o que eu fiz? Eu tirei aquela estaca do lado da árvore. Por quê? Por que eu tirei? Porque tem uma coisa que adversa às árvores, que é o vento. E o vento, quando ele dá naquela árvore, ele é propício para a árvore saber que ela precisa enraizar. E ela começa a botar raiz, conforme o vento vai pegando, ela vai estabelecendo raiz e vai firmando aquele pé. E quanto mais raiz, mais seiva, mais nutrientes aquelas raízes vão trazendo, e aquele pé ele vai ficando mais forte. Porém, era a mesma terra, as mesmas árvores
outras árvores não desenvolvia. Não desenvolvia. Não desenvolvia. As outras já estavam dando galho e aquela ali, migadinha. Aí eu peguei e disse assim: eu vou ver o que está acontecendo. E eu peguei e cavuquei no lado daquela árvore. Ela não tinha expandido as raízes. As raízes tinham meio que se embolado e ela tinha ficado ali. Ela não tinha colocado raiz. Por ela não colocar raiz, ela não tinha nutrientes, ela não desenvolvia. Abra sua palavra no livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Amém? Segunda Samuel, capítulo 11. Quem aqui conhece a história do rei Davi? Quem conhece a história de Davi? Davi foi chamado lá no passeio. Ele era um pastor de ovelha. Ele tinha momentos de intimidade com Deus. Naqueles momentos ele matou o leão, ele matou o urso. Ele não foi convocado pelo pai para estar na mesa de ser escolhido rei, mas Deus o escolheu. Ele veio, ele foi enviado à frente de combate lá em Israel para levar pão, porque naquela época os soldados não ganhavam alimento do exército. Os filhos, eles iam para a guerra, mas quem mantinha o suprimento deles lá na guerra era a sua família. Então, alguém da família ia lá na guerra para levar suprimento a eles. E Davi foi convocado pelo pai para levar suprimento aos irmãos que estavam na guerra. Quando ele chegou lá, ele viu um homem desafiando todo o reino. E ele não pediu 5 batalhões de homens para ir para a guerra. Ele disse: me dê 5 pedras. Porque ele tinha o quê? A palavra de Deus. E esse homem guerreou durante 13 anos. Esse homem esperou, ele honrou o seu líder. Ele foi empossado rei. E ele vencia todas as guerras porque Deus dava vitória a ele. Só que tudo na vida das pessoas tem um tempo. E aqui no capítulo 11 de 2 Samuel, capítulo 11, verso 1, diz assim a palavra de Deus: na época da primavera. Então aqui fala de uma estação, primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para as batalhas. Os reis tinham um costume, na primavera eles iam para a guerra. Deixa eu falar algo para ti, queridos. Primavera é a estação mais linda que temos. A primavera é a estação que se estabelece as flores. A primavera é a... Escuta, olha para mim, querido. Olha o que o Espírito Santo está dizendo a você hoje. A primavera, ela antecede as flores. As flores antecedem os frutos. Os frutos antecedem a colheita. E a colheita, a prosperidade, a venda daquilo. Aqui diz que na primavera era costume dos reis sair à batalha. O rei Davi enviou Joabe. Queridos, não envie outra pessoa. Se é tempo de guerra, se é a tua estação, se é a época de você guerrear, não mande outra pessoa. Não queira que outra pessoa faça por você. Vá para a guerra. Guerra é lutar contra o teu inimigo. Guerra é lutar contra você mesmo, contra a sua velha natureza. Mas Davi envia Joabe, e com ele seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles destruíram os amonitas e os sitiaram em Rabá. Entretanto, Davi permaneceu em Jerusalém. Um dia após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco, viu, Joel? Depois do almoço, Davi tirava uma soneca.
Ele gostava de dormir também, meu irmão. Eu sou meio que nem Davi, viu? Peguei no teu pé agora, meu irmão. Um dia depois do almoço, levantou-se, depois de dormir um pouco, e foi passear no terraço do Palácio Real. No terraço, avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Davi desejou saber quem era aquela mulher. Ao que lhe informaram, o nome dela é Batseba, filha de Eliã, esposa, diz assim, esposa de Urias. Esposa de Urias. Teu servo, olha bem, teu servo é teu. Então Davi mandou que trouxessem para ele. Queridos, para pensar um pouquinho. O cara estava lá cuidando das ovelhas, fedendo a ovelha, não era conhecido por ninguém, mas Deus escolhe ele para ser rei em Israel, para ser sucessor de um rei que não obedecia a Deus, que não obedecia a palavra de Deus, que fazia as coisas do jeito que ele achava bem, até no que ele não era sacerdote, ele queria fazer as coisas do sacerdote, que era Saul. Deus escolheu Davi, viu Davi, um homem segundo o seu coração, e ele fez uma coisa que para mim e para você ela é absurda. Ele não era um homem que tinha, não era homem de uma mulher só, ele tinha outras mulheres, uma delas a própria filha de Saul, e ele tinha outras mulheres, e filhos com elas. Mas ele não deveria estar no lugar que ele estava. Era a época dele estar guerreando. Queridos, quando você trazer isso agora, essa palavra trazer para a sua vida, e você entender que há um tempo de você se levantar, e que você já não é mais criança espiritual, e que você precisa se levantar, e ninguém vai fazer por você. Você tem Jesus, você é salvo, você é dado como príncipe. Nós somos ditos como reis e sacerdotes. E aqui está dizendo, queridos, que nós precisamos entender essa história de Davi. Davi, ele estava na época de ir para a guerra, era a época de guerrear. Guerra era lugar onde eles queriam conquistar território. Junto com a guerra vinha o despojo, provisão. Junto com a guerra vinha escravos que colocavam no trabalho, prosperidade. Mas Davi simplesmente decidiu que ele não ia. Já sou rei, estou casado, tenho filhos, já passei pela correção de Deus. O que eu vou fazer? Vou ficar em casa, aproveitar a família. Vou ficar em casa, vou dormir um pouco e vou dar umas bandas por aí. Só que, queridos, por ele não estar guerreando pela sua família, olha para mim, querido, por ele não guerrear pela sua família, por ele não ir buscar a provisão, por ele não se apropriar, parece certo, aos olhos naturais parece certo. Ele ficou em casa, ele não guerreou, ele estava com a família, ele estava tirando um sono. Mas isso trouxe ao rei Davi algo que ficou marcado como uma coisa muito, muito séria. Queridos, ele olha para uma mulher e ainda é dito: essa mulher é do teu servo, daquele que está na guerra guerreando por você. Ela é esposa de Urias. Ele disse: tragam ela para mim. Ele não quis saber se ela era casada, ele não quis saber se ela amava o marido, ele não quis saber de nada. Ele simplesmente disse: tragam ela para mim. E ele era o rei. Aqui não diz que ela teve escolha, a única coisa diz que ele esperou o período